Quando eu abri a minha empresa, que chegava para falar com o empresário, olha, tô abrindo uma empresa, assim, sabe? Mas você está começando agora? Eu falei, não, eu tenho 11 anos de experiência. Conheço empresas até maiores do que a tua, porque eu já atuei em empresa de faturamentos milionários, centenas, dezenas de milhões. Então, a gente já tinha um repertório. Então, quando eu comecei a minha empresa, já comecei com os clientes já maiores. E essa mentalidade é importante, né, Ronaldo? Porque o que eu vejo de empresários que, por saírem de uma empresa grande, né? Muita gente trabalhava em uma multinacional, sai para empreender, começar o seu próprio negócio, e nessa mesma situação, onde fosse confrontado por alguém, falando, você está começando agora, ele iria se diminuir, falando, realmente, estou começando agora. Não, você está começando um CNPJ agora, né? O teu CNPJ está começando agora, mas a tua bagagem não. 11 anos de experiência passando por todos os setores de uma contabilidade e de uma empresa. Então, quando eu saí da concessionária do grupo, que eu fui para a holding, né, 5 anos mais ou menos antes de eu deixar a empresa, eu discutia com o gestor da concessionária todos os indicadores da empresa dia 5. Seja muito bem-vindo. Hoje estou aqui com meu amigo Ronaldo Dias, um dos contadores mais influentes do país. Eu sou Bruno Felizardo, estou começando aqui esse podcast para vocês para contar a história de empreendedores de sucesso, aqueles empreendedores que já venceram no empreendedorismo e cresceram seus negócios nos últimos anos. E o Ronaldo foi um amigo que tive o privilégio de ter ao longo dos últimos anos. Faz tempo que a gente não consegue se ver, né, Ronaldo? Não, rapaz. Mas agora a gente tem essa oportunidade de estar ouvindo as histórias dele, entendendo tudo que ele tem construído, não só no universo da contabilidade. Quero explorar o Ronaldo ao máximo aqui, porque ele é um grande empresário da parte tributária também, teve muito envolvido com a reforma tributária no Congresso, né, Ronaldo? Acho que é importante a gente falar disso também. Então vai ser um papo muito rico nesse sentido. Já antecipei um pouquinho, Ronaldo, de que você está entre os contadores mais influentes do Brasil, né? Foi eleito aí entre os 50 mais influentes. Mas fala um pouquinho para o pessoal sobre quem é você, se apresenta para a gente um pouquinho. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. É uma honra estar iniciando, né, esse podcast aqui, e tendo a honra de estar fazendo o primeiro episódio junto com você. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui. Meu nome é Ronaldo Dias, sou contador há 33 anos, né? Não posso nem dizer que eu sou novinho, estou nessa área há 33 anos e moro aqui em Curitiba há 7 anos e a gente está aí fazendo um trabalho com várias empresas e contadores também. Vamos conversando um pouquinho mais, vocês conhecerem um pouco mais aí dessa nossa trajetória e como que a gente pode contribuir, né, para a nossa audiência aqui, para a sua audiência, para falar um pouquinho dessa veia empreendedora, né, do contador. Show de bola, Ronaldo. E assim, né, a gente percebe que o mercado de contabilidade, ele é um mercado em que as pessoas normalmente vêm de família, né? Acaba herdando de família. Como que foi para você essa entrada no universo contábil? Veio de família, não veio? Interessante. Eu sou piauiense, então sou do Nordeste, depois fui para o Norte. E estou no Sul há 7 anos, praticamente. E aqui realmente eu tenho me deparado com isso, com essa questão vem da terceira geração, da segunda geração. O Norte, que é mais novo, então normalmente você está na primeira geração ainda dos contadores. O estado do Tocantins, de onde eu venho, foi criado em 89. Então eu comecei a trabalhar em contabilidade aos 17 anos. Não imaginava que eu fosse entrar nessa área, imaginava que eu seria engenheiro civil. Engenheiro civil, que diferença. Tinha na minha cabeça que eu ia ser engenheiro civil. E aí me encontrei com a contabilidade aos 17 anos, fui fazer curso técnico de contabilidade e pouco tempo depois consegui um estágio numa empresa, né, e depois fui contratado logo em seguida. E aí sim começou esse meu processo com a contabilidade. Não foi nada assim que eu vi e tal, de repente terminei a 8ª série, olhei o que tinha disponível, tinha um curso técnico de contabilidade ou alguma coisa ligada à área de magistério e tal, então escolhi a contabilidade. Ah, que legal. E olha só, né, então você começa trabalhando nesse ambiente contábil e se enxerga que é o que você gostaria de fazer para sua vida e começa essa jornada empreendedora. Quando você faz a transição, porque muitas vezes a gente tem dúvida assim, quando eu vou sair de uma CLT, por exemplo, eu vou começar o meu negócio, todo mundo quer pensar na segurança que precisa ter, né, de como vai consolidar essa empresa, que a tua empresa é uma referência para mim de uma empresa consolidada, né? Hoje você tem um volume legal de funcionários que trabalham lá, e o mais legal de tudo isso, né, que todo mundo fala, como eu posso montar uma empresa autogerenciável? A tua empresa ficou no Piauí, você já está há 7 anos aqui, por mais que você vá lá eventualmente, mas a maior parte do tempo você está fora da operação. Sim, ficou a empresa lá no Tocantins, né?
Isso. Que eu saí lá do Piauí, pequeno, depois fui para o Tocantins, o antigo Goiás. Muito bom. E aí ficou lá e eu moro aqui tem 7 anos. Então, a gente sempre trabalhou tentando fazer com que a empresa fosse estruturada, que ela funcionasse sem a minha presença direta lá dentro. Então, tem um ano, desde outubro de 2023, que eu não vou lá no Tocantins. Não aparece na empresa lá. Que legal. E quando você começou, Ronaldo, você saiu do teu trabalho antigo com um caixa para montar essa empresa? Como foi esse início? Você passou muito perrengue ali? Muito perrengue. É interessante, né? O meu empreendedorismo começou aos 8 anos. Aos 8 anos? Nossa, conta mais. Aos 8 anos. Meu pai, ele trabalhava primeiro da hidrelétrica de Itaipu, trabalhou 2 anos, então saiu do Piauí para o Paraná, por incrível que pareça. Nossa, olha só, já teve na tua história passar por aqui lá atrás. Passou pelo Paraná, fiquei 2 anos aqui. Ele trabalhava na hidrelétrica naquelas caçambas enormes, pneuzão dá 3 pessoas de altura. Uhum. E aí de lá, passamos 2 anos, fomos lá para o antigo Goiás, e depois fomos para o Pará, para o lado de Serra dos Carajás, no antigo ali garimpo de Serra Pelada, do lado ali, no Curionópolis, que é o quilômetro 30. E o meu pai sempre foi muito empreendedor. Então, mesmo ele lá tocando de novo lá na Serra dos Carajás, trabalhando com essa área, ele montava alguns pequenos negócios. E eu e a minha mãe ficávamos à frente. Então, eu com 8 anos ficava cuidando do caixa, ficava cuidando do atendimento. Então, nesse período aí de uns 8 anos que eu permaneci no Pará, eu trabalhei com tabacaria, cinefoto, locadora, lanchonete, retífica de motor estacionário, autoelétrica, retífica de motor de geladeira. Então foi rodado na cidade ali. Vendi salgado na rua, fiz essa coisa. E isso, depois fui garçom, aos 14 fui garçom, foi o meu primeiro emprego, assim, fui trabalhar numa empresa, era um bar, e então fui garçom. 14 anos com essa minha cara, imagina essa minha cara com 14 anos. Nossa. Eu já tô com 50. Era uma criança. Cara... Era uma criança. Hoje em dia, infelizmente, você coloca uma criança para trabalhar ainda te dá problema, né? Não dá. Eu também comecei muito novo, né? Eu lembro que com uns 10, 12 anos ali, eu lixava carro. Trabalhava numa lataria e pintura, lixando carro e, né, depois eu fui trabalhar com 14 anos com carteira assinada. Com 14 anos eu já estava trabalhando lá nesse sentido. E isso dá, né, pra gente um repertório muito grande na hora que você vai empreender. Então, e aí você estava colocando, né? Então, saí do Pará, depois de toda essa experiência, fui procurar emprego numa farmácia. Aí o cara falou, mas você já trabalhou em farmácia? Eu falei, não, farmácia não, mas aí eu dei a lista do que já trabalhou. Aí eu, mas quantos anos você tem? E aí, mas nem deu certo esse trabalho. Eu fui trabalhar com ozonizador de água, vendendo e instalando isso junto com uma equipe. Uhum. E aí depois, fui estudar contabilidade e saí. E aí, passei 11 anos nessa empresa, onde eu comecei aos 17 anos. Comecei como auxiliar contábil, saí como controller do grupo. Uau. E aí a minha esposa sempre foi muito mais empreendedora, né? Falou, não, você tem que sair, está na hora de você alçar, você tem muito potencial e tal. E eu, não, eu acho que eu vou me aposentar aqui mesmo. Mas aí a vida vai te levando, né? Eu tive uma cirurgia muito grande e saí, fiquei 45 dias fora do ar. Mas como eu não quero, nesses 45 dias eu fiz um projeto para o dono da empresa para transformar a empresa. Eu ia sair de 3 auxiliares para 15. Nossa, era um crescimento absurdo para eles ali. Uhum. E aí então apresentei, o dono da empresa gostou, falou, eu quero isso aqui implementado amanhã. Pode imprimir para mim, botou debaixo do braço, mostrava para os filhos dele, olha o que o Ronaldo fez, ó, nós vamos agora botar holding, não sei mais o quê. E aí a gente começou a fazer, e aí depois eu me tornei chefe do meu chefe. O cara que me contratou aos 17, quando eu tinha 23, mais ou menos 24, eu me tornei chefe dele. Cara, aí começam os problemas, aí né? começam os problemas. E aí depois entrou um outro cara na empresa e a coisa começou... Eu sempre acreditei, Bruno, de que as pessoas são parte muito grande do negócio. Muito bom. E que uma coisa, não existe esse negócio de falar, ó, Bruno, da porta para fora, você deixa os seus problemas lá. Da porta para dentro, que é o Bruno, esquece o que você teve. Não dá. Não tem a cabeça é a mesma, o emocional é o mesmo. E aí, um belo dia, o cara chegou para mim e falou assim, Ronaldo, você tinha que ser sindicalista. O dono da empresa. Você tinha que ser sindicalista. Mas por quê, seu Luiz? Ele falou, não, porque você não veste a camisa da empresa. Uau. Como assim? Porque tudo você fala, o pessoal está precisando disso, o pessoal está precisando daquilo, o pessoal está precisando daquilo. Eu falei, não, mas é porque essa é a minha equipe.
Eu tenho que prover para eles toda a estrutura necessária para que o meu trabalho ande. Então, pelo contrário, eu estou vestindo a camisa da empresa. São pessoas motivadas, interessadas, responsáveis e que dão uma melhor produtividade para a empresa. Mas aí a coisa começou a ficar complicada. Falei, não, cara, eu tenho que defender minhas próprias ideias no meu próprio negócio. Perfeito. E aí surgiu a minha empresa, Brasil Price, 2003. Foi a minha primeira empresa. Surgiu em 2003. Eu me formei no curso superior, né, que eu me formei em contabilidade, curso técnico em 94. E aí em 2003 eu me formei no curso superior. E bem em 2003 eu saí da empresa e montei a minha própria. Cara, olha que interessante, né? Eu vi alguns pontos muito legais, né, disso que você está falando, Ronaldo, que muitas vezes, o primeiro deles é que muitas vezes as pessoas tentam sair para empreender em uma zona desconhecida. Sim. E, cara, não faz muito sentido, né? Você se capacitou naquele ambiente como contador, então nada mais justo, nada melhor do que você empreender naquilo que você já dominava, né? Naquilo que você já vinha desempenhando como CLT. Isso é muito legal. E o outro ponto, o que eu fico pensando, quantos empresários, por falta dessa visão de olhar para as pessoas que fazem parte da equipe, de fazer com que eles cresçam junto, de oferecer o melhor benefício, né? Você estava promovendo um crescimento para a empresa em mais de 3 vezes, com certeza. E ele estava preocupado porque você estava dando benefício demais para os funcionários. Exatamente. Ele não estava preocupado em fazer que aqueles funcionários estavam promovendo o crescimento dele. Exatamente. Né? E era o benefício assim, olha, fulano precisa de um computador, de um mouse melhor, de um teclado. Eu chegava e falava, fulano, como é que tá aqui? Não, tá tudo bem. Eu falei, mas, cara, eu tô vendo esse mouse teu tá com... Não, mas tem nada não. Eu falei, não, tem sim. O fulano do TI, vem aqui, troca logo o mouse dele. Cara, isso dava um gás. O cara falou, pô, olha, eu nem pedi, o cara já arrumou aqui, arrumou um teclado massa pra mim. Falei, cara, seu computador tá muito lento. Ô, fulano, troca a memória. É muito legal isso, né? Porque o funcionário se sente privilegiado, né? Estou sendo visto aqui, estou sendo valorizado com coisas pequenas. Só que o primordial não é nem para você só olhar nesse sentido para o funcionário, mas para o ganho efetivo que a própria empresa tem. Então, bom, um computador lento, um mouse que não funciona, um funcionário desmotivado é perda de capital para a empresa também. Total. Né? E muitos empresários acabam não olhando dessa forma e acaba prejudicando o próprio negócio. Com certeza. Né? Muito legal. E foi muito importante para a Brasil Price você já vir com essa visão de pessoas, né? Porque só por isso que você consegue ter hoje essa empresa autogerenciável nesse sentido. Com certeza. E eu trouxe desse grupo, que era um grupo, né? Então, comecei na holding do grupo e depois a minha carteira foi assinada na holding e permaneceu até o final. Mas eu trabalhei nas concessionárias de veículo, locadora, construtora, agropecuária, eu fazia a contabilidade de todas as empresas. Então, te deu uma bagagem... deu uma visão, uma bagagem incrível. Mas uma coisa importante, que hoje para a nossa geração nova é mais complicado, né? Eu nunca ganhei aquilo que eu deveria ganhar pela responsabilidade que eu tinha e pela forma que eu me doava para a empresa. Só que ao invés de eu ficar reclamando, eu fiquei, cara, isso aqui ninguém me tira. Tá me preparando para algo maior, né? Quando eu abri a minha empresa, que chegava para falar com o empresário, olha, tô abrindo uma empresa, assim, sabe? Mas você está começando agora? Eu falei, não, eu tenho 11 anos de experiência. Conheço empresas até maiores do que a tua, porque eu já atuei em empresa de faturamentos milionários, centenas, dezenas de milhões. Então, a gente já tinha um repertório. Então, quando eu comecei a minha empresa, já comecei com os clientes já maiores. E essa mentalidade é importante, né, Ronaldo? Porque o que eu vejo de empresários que, por saírem de uma empresa grande, né? Muita gente trabalhava em uma multinacional, sai para empreender, começar o seu próprio negócio, e nessa mesma situação, onde fosse confrontado por alguém, falando, você está começando agora, ele iria se diminuir, falando, realmente, estou começando agora. Não, você está começando um CNPJ agora, né? O teu CNPJ está começando agora, mas a tua bagagem não. 11 anos de experiência passando por todos os setores de uma contabilidade e de uma empresa. Então, quando eu saí da concessionária do grupo, que eu fui para a holding, né, 5 anos mais ou menos antes de eu deixar a empresa, eu discutia com o gestor da concessionária todos os indicadores da empresa dia 5. Então, dia 1º eu fechava o dia 31 da empresa. Uau. E aí, dia 5 eu estava discutindo market share, resultados por setor. A oficina está dando lucro, mas a funilaria está dando prejuízo. Setor de veículo usado deu prejuízo, setor de veículo novo melhorou. Aí fazia gráficos de tendência, o que subia, o que descia. Quando eu falei assim, vou para a holding do grupo, não, pelo amor de Deus, eu tiro o Ronaldo, que ele tá resolvendo bem aqui para mim e tal. E aí a gente vê que o trabalho nosso estava realmente fazendo diferença, né? Sim. E aí depois que eu fui para a holding, eu ia nas fazendas para implantar sistemas integrados de contabilidade na década de 90, falando isso. Uma fazenda lá no interior do Pará, pegava um avião teco-teco, para poder baixar na fazenda, treinar os funcionários da fazenda
para implantar o financeiro junto com o meu diretor, que era o braço direito e que me deu muita liberdade para trabalhar, que isso é muito importante, né? Eu acho que essa é uma outra coisa a ressaltar, né? A gente aprende tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins. Ao longo dessa minha jornada como CLT, eu vi gestores que chegavam com uma bagagem muito grande e que faziam um trabalho incrível que dava liberdade para os funcionários. Como vi gestores carrascos. Sim. O cara eu tive um chefe que chegava, eu era auxiliar, chegava na sala do meu chefe de contabilidade, falava assim: vocês dois, na minha sala. E pum, saía desse jeito. Cara, um alemão. Ruim. Quando ele saiu, acho que o povo até soltou foguete. Nossa. E que tudo isso passa, né? Às vezes o cara tá... E isso é outra coisa importante. Às vezes o cara tá numa jornada que tem um líder tóxico, como o povo gosta de falar hoje, né? Difícil e tal. O cara tem que ter um pouco de paciência, porque tudo passa. E você, mesmo com aquele cara, você aprende o que não fazer. Então, às vezes eu não sabia o que deveria ser feito, mas sabia o que não deveria ser feito. E às vezes o que não fazer é mais importante do que saber o que fazer. Perfeito. É uma reflexão que hoje em dia as pessoas não têm essa paciência para lidar com isso, né? Não tem. E não conseguem tirar esse aprendizado do que é difícil mesmo, né? Nem tudo numa empresa vai ser flores, mesmo empreendendo, nem tudo é flores, né? E, a gente conseguir tirar o aprendizado também do que dá errado é fantástico nesse sentido. Eu vejo assim, minha área aqui com os lançamentos, né? É impressionante, às vezes, o quanto um empresário que está no mercado tradicional, ele não consegue absorver as pancadas do digital. Exato. Porque eu sempre falo, Ronaldo, né? E exige muita dedicação, né? Exige muita dedicação. Eu estou fazendo isso aí também, não como lançador, mas como sendo especialista, né? Cara. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, Ronaldo, você não tem resultado muito ruim nesse sentido, né? Porque tudo você está comprando dados. Então, você fez um lançamento hoje que não funcionou, você comprou dados da tua audiência, você comprou pesquisa com a tua audiência, você sabe linhas narrativas que não funcionam, né? E conseguir trazer isso do ambiente tradicional pro online vai fazer a diferença nesse tipo de empresários. E a gente logo vai entrar nesse ponto também, nessa tua transição aí pro digital, que eu acho muito legal. Na Brasil Price, qual foi o momento mais difícil de empreender assim, que você achou que quase não superou? Foi logo no começo. No começo. Quando eu fui sair da empresa, eu conversei com o dono da empresa para dar transparência para ele. Falei, olha, é o seguinte, eu estou querendo empreender, mas eu queria fazer o seguinte, meio período eu trabalho na empresa e no meio período eu trabalho na minha empresa. Mas eu quero deixar claro que pela manhã esse tempo é seu. Eu não vou fazer nada daquilo que é da minha empresa no período que eu estiver aqui. E você, quando eu falar que estou na Receita Federal trabalhando em alguma coisa da tua empresa, eu vou estar lá fazendo isso aí. Tudo bem? Não, tá ótimo. Só que seu salário vai cortar pela metade. Tá bom. Fazer o quê, né? Tá bom. E eu tinha falado com um monte de gente, feito uma listinha já de 10 clientes. Falei, e aí, Brunão, cara, vou montar meu negócio, você toca para entrar comigo? Na hora, Ronaldo, você falar assim que abriu a empresa, eu tô junto com você. Tá, então fulano, beltrano, ciclano, aí cheguei no cara. Aí saí de férias, quando eu voltei, aí o novo chefe me chamou. E aí, Ronaldo, tudo bom? Como é que você tá? Cara, e esse negócio aí de abrir o teu próprio negócio, como é que tá? Não, tô animado, já falei com os clientes. Falei, é mesmo? Muito bom, cara. Só que tem um detalhe. Aqui você vai ter que fazer uma decisão. Ou você abre o teu negócio ou você trabalha com a gente. Não tem como fazer as duas coisas. Isso. E aí? Aí eu pensei, poxa, mas... né, falei com o dono da empresa há pouco tempo atrás, ele disse que não teria problema. Falou, não, mas a gente viu aqui, fomos rever todos os nossos processos aqui e tal, e não dá para conciliar. Eu falei, não, tudo bem, então vou sair. Só que eu tenho 11 anos de casa, né? 11 anos de empresa, eu não posso sair com a mão na frente e outra atrás. Então eu queria negociar com vocês um período de transição, papapá. Falei, não, tudo bem, negociei e tal. Saí. E aí, vou montar minha empresa. Comecei, aí peguei dos 10 clientes, consegui 2. Nossa, você vê, né? De 10, eu nem cheguei, todo mundo que fala que vai fechar. Cuidado. Aí eu cheguei lá, vamos lá, Bruno. Aí o Bruno, pô, Ronaldo, meu contador tão gente boa, cara, já me ajudou tanto. Tô há tanto tempo. Tanto tempo com ele. Cara, tô com vergonha de falar com ele. Falar porque eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, porque eu já passei muita dificuldade. E aí ele me ajudou bastante. Falei, tá bom, fazer o quê, né? Aí no outro, pois é, Ronaldo, não sei o quê, mas não vai dar. No outro não vai dar. Cara, no final das contas eu tinha 2. Então meu salário lá, que era garantido, todo mês tinha um carrinho pago, quitado,
Então, peguei meu carro, financiei, fui atrás de procurar uma casa de aluguel. E aí, lembramos, fomos uma amiga da minha esposa, que tinha uma casa. Falou, olha, tem uma casa aqui, quem tá morando é meu cunhado, mas tá acabando com a casa. Nossa. E aí falou, não, então dá certo, a gente vai alugar, vai cuidar e tal. Não, mas eu não vou alugar, eu tenho que vender. Eu falei, não, mas vender eu não dou conta, Acabei de montar o negócio, sem salário. Sem salário. Eu falei, não, você vai fazer o seguinte, você vai comprar e você vai pagar do jeito que você conseguir. Não tem um prazo, você vai me pagar dentro do que... Eu falei, não acredito. Eu falei, Quem faz negócio desse? Então, cara, pois graças a Deus ela fez. E aí só que tem que reformar tudo. Aí eu tinha um cliente de material de construção. Eu fui só pegando lá. Anota aí. Anota e vai botando aí. No final da obra a gente faz um acerto. Fui pegando. E aí tinha que comprar computador, né, um monte de coisa. Eu já tinha conseguido organizar os clientes para janeiro de 2004 e financiamento da Caixa para comprar os computadores. Cara, quem tinha que esse financiamento saía. E chegando setembro, outubro, novembro, dezembro e nada. E aí um amigo meu que se formou comigo tinha vendido uma casa. E aí eu falei com ele, Raimundo, cara, tu prestes a abrir empresa, não saiu o financiamento até hoje. Você me empresta um dinheiro para poder coisar, na hora que sair o financiamento eu te pago? Ele falou, não, tá aqui, eu vendi a casa, me prestou R$10 mil. E aí com esses R$10 mil eu comprei os computadores, comprei os trem tudo para instalar, sistema, né? E só que dentro desse meio tempo eu ainda tive que fazer uma decisão. Porque um belo dia eu saí na rua com a mão na cabeça. Falei, cara, como é que eu vou fazer para pagar as contas? Porque dos 10 só sobrou 2. E aí, do meu salário que eu tinha, vamos supor, R$3 mil, na época lá o salário mínimo acho que era R$100, né? Nossa. Aí eu só tinha 200. E tinha que manter. Aí tinha contratado funcionário, porque eu tenho que treinar esse pessoal para começar no ano seguinte. E aí saí na rua assim, andando, olhando para cima e para baixo. Quem é que eu vou procurar de cliente? Eu tinha que arrumar cliente. Já saiu na rua com esse olhar, caçando cliente. Empresa. Cara, essa empresa aqui, essa empresa ali. Aí fui numa empresa, o cara falou, olha, Ronaldo, gostei demais do teu trabalho, só que eu não preciso desse trabalho, porque eu já fiz, eu já tenho aqui, já estou tudo organizado, mas eu tenho um amigo que precisa. Eu vou te indicar para ele. Aí me indicou para o meu primeiro cliente, assim, de um porte um pouco maior. Aí, cara, foram 3 meses de chá de cadeira nesse cliente. Eu chegava lá, não, eu tô analisando umas propostas, você tá começando agora, e também não dá para você começar com esse valor, né? Você tem que começar com um valor menor, você tá começando. Eu falei, cara, eu tô começando o meu negócio atual, mas eu tenho 11 anos de experiência, com contabilidade interna de empresas como a tua e tal. 3 meses depois eu fechei. E aí tive que fazer uma outra decisão, que foi muito difícil, que era o seguinte... eu tinha que fazer um trabalho numa empresa a 130 quilômetros de distância, uma indústria, mas eu tinha que sair na quinta-feira e voltar no sábado à noite. E eu estava montando minha empresa, treinando as pessoas, organizando a obra, tudo ao mesmo tempo. E aí eu falei, cara, mas como é que eu vou pegar essa empresa? Falei para o meu amigo que me indicou, estou montando meu escritório, como é que eu vou sair toda no meio da semana e volto só praticamente na outra semana de novo? Então eu vou ficar segunda, terça e quarta, vou ficar quinta, sexta e sábado fora da empresa. Como é que vai ser isso, cara? Nossa. Eu tenho que treinar os funcionários, tenho que implantar o sistema. Crescer, né? Vender. Tenho que vender. Cara, como é que eu vou fazer? Só que o honorário dessa empresa era o meu salário anterior. E mais, na época eu fechei 6 salários mínimos líquidos de todos os impostos. E aí, falei, não, tá bom, mas eu vou fazer isso. E isso foi bom, porque aconteceu aquilo que você colocou. Eu estruturei a minha empresa para funcionar sem a minha presença. Então, desde o começo, ela já foi planejada para isso. Então, eu não dava expediente na empresa. Eu, então, sou um contador meio ET. Eu nunca dei expediente no escritório. Falar assim, olha, cheguei, vem cá, Bruno, o que você tem aí? Fulano, vamos despachar aqui, não sei mais o quê. Não. Chegava um funcionário novo, a minha gerente falava assim, ó, esse é o dono da empresa, você vai ver ele muito pouco aqui. Mas você vai ouvir falar dele o tempo inteiro. Porque quando ele sai é pior ainda. Porque ele manda o WhatsApp. Cadê coisa tal? E coisa tal? Coisa tal. E o balancete da empresa tal? E não sei mais o que. Vai me passando. Passa no WhatsApp, eu olho no BI e vejo como é que está a empresa. Essa empresa aqui subiu muito a carga tributária. O que foi que aconteceu? Ou às vezes o cliente me liga, não, meu imposto aumentou. Eu vou lá, olho o BI. Não precisa ligar para alguém. Fulano, você está cuidando da empresa dele? Olha para mim, eu tenho que fazer um levantamento. Então não precisa nada disso. Sempre foi muito tecnológico. Então eu olho aqui no meu celular, aumentou o imposto, porque você triplicou o faturamento, aumentou não sei quanto por cento em relação ao ano passado,
mas a tua carga tributária se mantém igual. Olha o gráfico aqui da carga tributária. Então, com isso, a empresa ficou estruturada. Então, isso que foi essa dificuldade que eu tive que tomar essa decisão se tornou muito acertada. Foi muito bom para você ter passado Foi muito por isso, bom, né? porque eu pude, por exemplo, tô há 7 anos aqui em Curitiba e a minha unidade principal fica lá no Tocantins. E eu não tenho que ficar indo lá para poder as coisas acontecerem. Muito legal. Quem sabe se não tivesse passado por essa dificuldade, Não você teria que estar lá dentro até hoje, né? Até Como hoje. todos os amigos que a gente conhece de Com contadores certeza. que não conseguem sair dos seus escritórios, Exatamente. né? O cara entra ali de manhã e trabalha feito um cavalo até... E todo mundo, chefe, deu problema aqui, chefe, não sei o quê, chefe, não sei mais o quê. Muito legal. E o legal disso é que você não delargou a operação, né? Exatamente. Você delegou a operação e acompanhou ela Acompanhamos. acontecendo. Muito Com legal. indicadores, com tecnologia, né? Então, hoje tem tecnologia que eu consigo saber quem está fazendo o que agora. Na minha empresa, entrar no celular aqui, eu consigo saber quantos por cento de cada processo está sendo executado, o que já está pronto. A pesquisa de satisfação com NPS, tudo no mesmo sistema. Eu entro aqui e consigo saber quem está falando o que com quem agora no WhatsApp. Bom. Tudo centralizado. Então, criamos uma central de relacionamento com o cliente desde 2006, junto com a minha esposa. Foi algo inovador. Isso que eu ia falar, né? De contabilidade. Foi uma outra empresa que você trouxe, que foi o BI, né? Sim, já trazendo essa área de tecnologia para o teu negócio. Para o negócio. E essa a questão da gente separar o atendimento da operação, até hoje tem muita empresa de contabilidade que o cara não consegue conceber isso. Como quem que vai atender o cliente é uma pessoa que não é contadora? Sim, porque o cliente quer ser atendido. E sem o tecniquez, né? Ele quer que... Eu falo, estou precisando de uma relação de faturamento. Isso aí você não precisa falar para o contador, precisa falar para alguém que internamente vai lá, quem é que cuida da empresa do fulano, Beltrano, tal, precisa da relação de faturamento. Tá bom, emitiu aqui, aqui, seu fulano, tá aqui o que você pediu. Isso é atender. Muito bom. E hoje a tua gerente interna lá, ela é contadora ou não? Hoje ela é contadora, mas quando ela começou comigo não era. Entendi. Ela trabalhava em área totalmente separada, distinta, não tinha nada a ver com contabilidade. Trabalhava com banco, foi caixa de banco, foi vendedora de seguro, vendedora de financiamentos. E aí entrou também sem saber nada de contabilidade. Começou no setor societário, aliás, no setor de expedição do escritório. Documento, entra, protocolo, não sei mais o quê. Passou para o setor societário, de abertura e alteração, imposto de renda pessoa física, e aí depois começou a fazer o gerenciamento do escritório. Muito bom. Eu vou entrar numa pergunta que eu acho que eu já sei a tua resposta pela forma que você construiu a Brasil Price, mas no teu ponto de vista, você contrata para crescer ou você cresce para contratar? Cara, em tudo que eu faço, quando eu penso num contrato, que eu já estou negociando um contrato, já estou pensando em quem vai fazer, como que vai operar, o que eu já posso adiantar aqui para se der certo lá. Sabe, eu falo assim, a gente tem que combinar com os russos antes. Então, se você já está pensando em fechar um contrato, mas não está na hora ainda, você nem fechou. Não importa, eu já tenho que pensar como que eu vou fazer para executar. Porque na hora que eu fechar, tem que executar. Na hora que eu fechar, aí que eu vou pensar, quem é que eu vou contratar? Quem é que vai fazer isso? Como que eu vou tocar? Não, eu já faço tudo, eu já construo tudo na minha cabeça. Bruno, cara, como é que você tá? Tô assim, tal. Cara, vou precisar do teu trabalho, tô fechando um contrato. Se fechar, como é que tá a tua disponibilidade? Não, Ronaldo, posso fazer e tal. Então, fica ligado, eu vou trocando informação com você, fechar o contrato ali, eu já vou trabalhar, você vai fazer para mim isso. Então, quando eu fecho aqui, cara, as coisas se juntam lá na frente. Eu sempre falo, se você quer que alguma coisa aconteça daqui 3 meses, comece agora. Muito bom. Muito bom. E, Ronaldo, saindo agora um pouquinho desse ambiente da Brasil Price, dessa forma que você começou, desses desafios, né? Como que você entrou, agora que a gente tem bastante assuntos agora, essas mudanças que aconteceu aí no Brasil, né? Sobre tanto a tributação, mas quanto agora, não a taxação, mas esse controle do PIX. Quero que a gente fale sobre isso, quero entrar numa pauta quente nesse ponto. Tá. Mas como que você fez o primeiro movimento para lá atrás, né, estar junto no Congresso para tramitar toda essa questão da lei do planejamento? Tem uma ideia, isso começou em 2000, não começou em 2006, mas o marco foi em 2006, na época da votação do Simples Nacional. Antes, o Simples era assim, você tinha uma empresa, você pagava o federal, pagava para o município e pagava para o estado, tudo separado. Mesmo uma empresa pequena. E isso era um caos para o pequeno, né? Ele tinha que ter todo um relacionamento com o estado, outro com o município, outro com o estado. Eu lembro quando a gente conversava, né? Você chamava de manicômio tributário, né? O que era o Brasil. Exatamente. Então, aí quando saiu o Simples,
Eu, mesmo lá no Tocantins, eu falava com o presidente da FENACON constantemente sobre o simples. Olha, tal, ó, tá acontecendo assim, tá acontecendo assado. Quando falou assim, a lei foi aprovada em dezembro de 2006, em janeiro eu estava com o planejamento tributário de todos os meus clientes pronto. Aí, a pequenas empresas, grandes negócios, precisavam de um contador para falar sobre isso, que não fosse do eixo Rio-São Paulo. E aí eles chegaram até a gente. Muito bom. Nessa época você não tinha assessoria de imprensa. Não tinha. Foram pelas indicações, falando... Porque eu sempre também, apesar de estar no Tocantins, sempre estive ligado onde que as coisas acontecem. Que visão, né? Sempre fazendo, se conectando com outras pessoas. Sempre. Então eu fui visitar uma empresa em São Paulo, tinha 150 funcionários na época. E aí, cara, foi engraçado. Cheguei lá, o cara era do Rotary, eu era também do Rotary, e ele me colocou à disposição. Passei 3 dias lá na empresa dele. Aí quando chegava lá, os caras falavam assim, e aí, cara, não vai embora mais não? Vergonha. E aí ele falava, aí eu falei, cara, eu quero conversar com o teu assessor de imprensa, com o teu RH, com o teu fulano, com o Beltrano. Os caras chegavam assim, tipo... O que você quer? O meu chefe mandou conversar com você. Aí eu tinha que desarmar os caras, desarmar e tal. Aí daqui a pouco o cara tava, pô, cara, é mesmo, que bacana, não sei mais o quê. E aí o assessor de imprensa gostou muito de mim também. E aí saí, ficamos trocando o assunto, até que chegou e falou, Ronaldo, a Exame me procurou aqui, que é uma empresa fora do eixo Rio para São Paulo, e eu indiquei você. Falei, cara, beleza, ótimo, pode deixar. Aí conversei, mostrei, mandei as planilhas todas de planejamento tributário. Resultado, nós somos capa da Pequenas Empresas Grandes Negócios em 2007, numa reportagem Como Pagar Menos Impostos. Uau, muito bom. E aí lá apareceu cases dos meus clientes. 4 ou 5 clientes, ela foi destacando o planejamento que eu fiz, se valia a pena o cara ficar no Simples, se valia a pena ele sair, o que ele tinha que fazer, qual era a melhor forma do cara pagar o menor imposto possível. Então, e aí, desde então, eu venho acompanhando tudo o que acontece. Então, sou um assíduo ouvinte da Voz do Brasil. Uhum. O que os deputados estão fazendo, o que está sendo votado. E aí acompanho os clippings da FENACON. Olha, foi votado isso, comissão não sei das quantas aprovou isso. E aí, quando a lei sai, eu já estou por dentro. Então, e a reforma tributária é um assunto que eu sempre busquei, né? Quando criou o SPED lá em 2007, eu escrevi um artigo em 2006 chamado Big Brother Fiscal, que aí nós vamos entrar no Pix. É muito legal. Olha, essa visão de empresário que o Ronaldo tem, gente, ele vai criando nome para as coisas. Nós já falamos aqui do manicômio tributário, nós já falamos aqui agora do Big Brother. Então, vão pegando esses pormenores, né? Dessa conexão com outras pessoas. Network foi muito forte. Fundamental. Negócio. E mesmo eu lá no Tocantins, né? No interior do Tocantins, que nem na capital eu morava. Era muito bom. Lá em Araguaína, 380 quilômetros da capital, Palmas. Isso é uma visão que eu tenho, né? Que o lugar do empresário não é sentado a bunda na cadeira. É isso aí. É com a bunda fora da cadeira, rodando o mercado, né? Conhecendo o que as outras pessoas estão fazendo para trazer negócio para sua empresa. Com certeza. Mas desculpa, continua aí do Big Brother tributário. O SPED, que foi uma mudança muito tecnológica, que tem a ver com a reforma depois, né? Antes, os órgãos públicos eram os órgãos mais atrasados em termos de tecnologia. O SPED mudou isso. A Receita Federal comprou um supercomputador chamado Tiranossauro Rex, mandou o ITA fazer um sistema chamado ARPIA. Não sei, para você que está nos assistindo, não souber o que é a ARPIA, é a águia mais inteligente e maior do mundo, natural aqui do Brasil e da América do Sul, mas predominantemente no Brasil. Esse sistema aprende com o contribuinte. Então, se o cara vai por aqui, ele fica olhando, tá todo mundo indo por aqui, o que eles estão fazendo aqui? É um sistema inteligente. E aí o supercomputador, com uma capacidade absurda de processamento, criou-se o SPED, que é tudo que era manual, com a Receita Federal, virou eletrônico. Os livros, tanto de contabilidade quanto livros fiscais, viraram livros eletrônicos. E aí, com isso, o contribuinte fica desnudo perante a Receita. Ela sabe de tudo que você está movimentando. O que você comprou, o item que você comprou. O Bruno comprou fralda, que foi feita uma nota fiscal eletrônica dizendo que é uma fralda no teu CPF. Então, tudo. A movimentação financeira, toda a movimentação financeira desde 2000, desde quando acabou a CPMF, foi criada uma declaração chamada E-Financeira. Essa E-Financeira manda para a Receita tudo que você movimentou no banco, física e jurídica. Então, com isso, eu sempre acompanhei todos esses movimentos.
E aí me incomodava muito que a questão tributária, só quem falava era advogado tributarista. Quando se falava de reforma tributária, só se via advogado. Falei, cara, quem é que gere esse manicômio? Quem é que opera? Somos nós, contadores. Eu não vejo ninguém falando disso. E aí comecei a me aproximar e me apresentar para os atores que estavam mexendo com isso. Um dos deles era o Luiz Carlos Rauli, que é o pai do Simples. Legal, o Que é o Raul pai tá em do MEI. Curitiba, você já conectou com ele aqui. Mas eu conectei com ele antes de vir para cá. Antes de na vir já época do tava... Simples Nacional, Certo. porque o Rauli também era o relator do Simples Nacional. Então já acompanhava o trabalho dele. Quando eu me mudei para Curitiba, eu tive a oportunidade de me apresentar para o Rauli, e de lá para cá a gente vem conversando o tempo todo. Né? Desde quando ninguém estava nem aí para a reforma. Com Alexis Fontaine também, que era do Novo, lá atrás, que estava em 2019, trabalhando para a aprovação da reforma, a gente vem também conversando, tentando contribuir para que quando chegasse para a gente a coisa chegasse de fato algo lógico e racional para ser posto em prática. Às vezes o cara tem uma ideia linda, mas na hora de botar no papel vira uma bagaceira quando chega aqui na execução. Ou fica altamente complexo, cheio de brechas. Muito bom. O Simples já sempre foi assim, né? De Simples só tinha o nome, né? Só o nome. De Simples só tinha o nome. Por isso que o Ronaldo sempre chamava de manicômio tributário. Mas essa reforma tributária, ela foi realmente algo que modificou para vocês nesse sentido de contabilidade? Para as empresas do Simples ficou mais tranquilo? Mudou algo em relação ao volume de imposto que a gente paga ou não? Como foi isso? E falando da reforma em si, eu tenho falado isso e já falava antes, né, dos grupos de contador, o pau comia, porque os caras, essa reforma não passa, isso não vai para frente e tal, não vai simplificar nada. É uma mudança de mentalidade. Então o Brasil não criou nada novo. Ele trouxe o que já é usado em quase 200 países do mundo, que é o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, onde você paga o imposto apenas sobre o que você agregou naquele produto. Por exemplo, o cara que comprou essa caneca aqui, que te vendeu essa caneca, ele comprou essa caneca de alguém. Aí ele pegou as suas informações, colocou aqui, pintou e aí te vendeu. Com esse novo imposto, o que acontece? Quando esse cara comprar a caneca, ele paga o imposto. Mas quando ele vender essa caneca para você, ele recebe de volta. Então isso é uma mudança, é um paradigma que até os contadores estão quebrando cabeça para entender. Porque ele estava acostumado assim, emitiu uma nota, tem um crédito. Uhum. Aí, quem comprou tem um crédito. Quando ele emitir outra nota, tem um débito. Um débito menos o crédito é o imposto que tem que se pagar. E o que está mudando na reforma é o modelo mental de pagar imposto. É o mecanismo da reforma tributária. Não é nem... Eu gosto de usar a coisa. A reforma não trata de quanto vamos pagar, mas de como vamos pagar. Então, ela veio nesse sentido de simplificar o processo de cálculo, declaração e recolhimento dos impostos. Então, acaba com 5 guias. Nossa, muito bom. Uma guia de PIS, outra guia de COFINS, outra guia de ICMS, outra guia de ISS, outra guia de IPI. E ela mata 5.600 códigos tributários municipais e 27 legislações de ICMS estaduais e mais de 2.500 páginas de legislação federal do PIS e COFINS. Então dá um limpa. Deu uma enxugada mesmo. Enxuga boa, aí cria uma única lei, tá, que é o PLP 108, que falta só sancionar agora. Uma única regra para estados, municípios e União. Um único imposto que é dual, se divide em 2. A parte do governo federal e a parte do estado e município. Porém, uma única regra para esses 2 impostos, que inclusive são pagos juntos e de forma eletrônica e automática, sem guia. Não tem mais guia. O contador não tem que ir lá apurar esse imposto. Emitiu uma nota dessa caneca, aqui já está falando, que está sendo pago, vamos, por exemplo, 28% do valor dessa caneca aqui. O cara falou, essa caneca é quanto? Essa caneca vale R$20. Tá. O imposto é por fora dos 20. R$20 mais 28%. Vou botar 30% para ficar mais fácil, né? Uhum. R$20 mais 30%, que é o imposto. Aí você comprou a caneca, pagou R$20 da caneca e R$6 de imposto. Perfeito. Quem te vendeu a caneca não vai pagar imposto. Ele pagou imposto quando ele comprou as matérias-primas da caneca. E quando você pagou para ele... Eu paguei o imposto. Você pagou o imposto e ele recebe o dele. Uhum. Que ele pagou quando comprou os materiais. Aí você comprou a caneca, R$26, R$20 foi a caneca, 6 foi o imposto.
Aí você prestou serviço para mim. Uhum. Te vendi a caneca, implantei a caneca aqui com as... Não, nem isso. Não? Nem isso. Você prestou serviço de marketing para mim. Serviço de marketing, tá? E aí você pagou R$6 de imposto quando você comprou essa caneca. Tá. Quando eu te pagar A minha prestação de a serviço... sua prestação de serviço, que agora não faz diferença se é serviço, se é produto, é a mesma coisa, Tá. mesmo imposto, essa é outra mudança. Quando nós falarmos do digital, a gente vai falar disso. Exatamente. Isso é importante. Então, agora não tem mais produto e serviço. Tá. É imposto sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços. Então, eu vou lá, vamos voltar do começo. Você pagou R$20 pela caneca e 6 do imposto. Tá. Aí você tirou uma nota para mim de serviços prestados de marketing. Perfeito. E aí você cobrou R$100. Uhum. E aí, de novo, o imposto lá de 30%. Eu te paguei os R$100 e mais 30 do imposto. Mas no teu caixa só entra 100, que é o que tu combinou comigo. Quanto é que é o serviço? 100, ok. Você emitiu para mim um boleto de 130. Mas na tua conta só cai 100. Aí o governo pergunta assim, quanto é que o Bruno tem de crédito? R$6 porque ele comprou a caneca e pagou R$6 de imposto. Tá bom. Dos 30 que eu paguei, Ronaldo, pega os 6 do Bruno e devolve. E me manda os 24. Mas isso tudo é eletrônico, automático. É um sistema chamado Abuab. Split Payments, depois dentro da reforma tributária. Mas foi inventado pelo Miguel Abuab, que eu tive o prazer de conhecer aqui de Joinville, que é sócio da TOTUS, a maior empresa de software da América Latina. Então, cara, isso muda tudo. Nas empresas e nos escritórios de contabilidade. Agora você tem um incentivo para não sonegar. Exatamente. Porque tudo que você pagar de imposto nas suas despesas, compras e matéria-primas e mercadorias e serviços prestados, você pega de volta. Legal. Então hoje, quando você contrata aí qualquer coisa na área de, dentro do teu negócio, você não se acredita de nada. E agora todo o imposto que você pagar em cima de compras que você fez, os serviços prestados para você, você recebe de volta quando você vender o teu produto ou o teu serviço. E o cliente pagar. Entendi. Então, antes só as empresas do lucro real faziam isso, né? Só empresas do lucro real tinha créditos Agora o Simples também já passa a ter essa operação nesse sentido. Então, todo mundo, o ideal é que emita a nota fiscal ao prestar um serviço e peça uma nota fiscal ao contratar um serviço. Aí. E aí, para que a população seja incentivada a pedir a nota, haverão sorteios milionários, 300 milhões, 400 milhões, tipo a loteria. Que são desses das notas Paraná, nota paulista. Isso aí, vai ter a nota nacional. Ah, vai passar a ter então agora uma nota nacional. Um programa chamado Nota Nacional, vamos supor, que é como se fosse a nota fiscal do São Paulo, nota fiscal do Paraná. Os impostos na nota, senhor? Quer CPF na nota? Então agora é que isso vai ficar mais comum ainda. Certo. Porque... E ainda as pessoas de baixa renda receberão um cashback. Então quem tem baixa renda, parte do imposto ela vai receber de volta. Entendi. Então consideramos pelo teu entusiasmo que ficou melhor nesse sentido. Melhor. Só que assim, nós estamos tão maltratados pelo governo, uma carga tributária tão grande que está todo mundo traumatizado. Então, até no meio dos contadores, o pessimismo, né, é muito grande. O cara, não, primeiro não ia passar a reforma. Depois fala, não, mas quando chegar no Congresso, vão acabar com a reforma. Não acabou. Não, mas quando chegar no Senado, não passa, voltou para o Congresso. Não, mas quando chegar no Lula agora, ele vai destruir. Não, porque não foi o Lula que criou isso. Eu que vi nascer lá atrás, vi de onde é que veio. Do CCIF, a PEC 45, do Luiz Carlos Raul, a PEC 110, se fundiram as duas, foram melhorando, ajustando, tal, discutiu nas comissões, comissão mista do Senado e da Câmara, relatou não sei de onde, aí a coisa foi andando durante esses anos todos. Só de 2019 para cá, nós estamos falando de 6 anos. Fora os outros anos que se discutiu antes de ser incluído tudo dentro de 2 propostas de emenda constitucional. Muito bom mesmo. Que deu uma simplificada boa para o pessoal que está assistindo aqui também, para entender, né? Porque nós que não somos da área contábil ficamos boiando na maior parte das vezes, mas consegui entender bem nesse sentido e me parece que fica muito atrativo emitir nota fiscal nesse ponto. E uma coisa que pode acontecer em alguns produtos é assim, ó, antes o cara comprava essa caneca, pagou imposto, não recuperou nem um tostão. Vendeu para você, que pagou imposto, não tem crédito de nada. Que prestou serviço para mim, que paguei a tua nota, não me acreditei de nada. Mas o preço foi ficando cada vez maior. É o que a gente chama né, o preço vai se acumulando, o imposto vai contaminando os preços e vai aumentando.
com essa coisa de empresa não paga mais esse imposto como custo dela, mas apenas antecipa e depois recebe de volta, aí você não tem a contaminação de imposto dentro do preço, não se acumulam. É o que a gente chama de, termo técnico, de não cumulatividade. Cada empresa que paga, recebe. Cada empresa que paga, recebe. Só o consumidor final, ao final, é quem paga o imposto. E aí você vai olhar lá na nota fiscal, você vai ver. Ah, então eu estou pagando essa caneca 10, eu estou pagando 2,80? Porque hoje, você não sabe. Quanto você pagou de imposto aqui? Não faço ideia. Então, impossível. Impossível. Porque imagina, o cara que fez a tinta pagou imposto. O cara que vendeu a cerâmica pagou imposto. O cara que esquentou aqui e assou essa cerâmica pagou imposto. Aí o cara que pegou essa coisa e revendeu para a empresa que pintou tudo isso aqui pagou imposto. É impossível saber quanto foi esse imposto. Que foi muito cumulativo. Muito. E aí isso aumenta os preços. Quando você tira toda essa cumulatividade, a tendência é que o preço caia, afinal. Tá, então vamos colocar uma coisa marcante. Previsões do Ronaldo, hein? Então você acredita que os preços têm uma tendência de começarem a cair ao longo dos próximos anos? Quanto maior a cadeia produtiva, maior a tendência de haver uma queda no preço desses produtos. Certo. Quanto mais curta, menos impostos acumulados e entranhados ali no preço vão ter. Porque o imposto agora é tudo por fora do preço. Então, quando você combinar o teu preço e o cara for olhar o concorrente, ele vai comparar o teu preço. Não interessa se você está no Simples, se você está no presumido, se está no lucro real, se tem benefício fiscal ou não. Não existe mais isso. Então, a competitividade vai ser mais facilitada. Todo mundo vai estar na mesma regra, no mesmo jogo. Muito bom. Uma grande empresa não vai ter privilégio em relação a uma pequena empresa. Legal, isso que eu ia te falar. Então, o Raul, ele defende muito a pequena empresa, né? Muito depois, simples é a lei dele. Vou aproveitar a tua ponte e depois, quem sabe, a gente crescendo mais, a gente consiga trazer o Raul para conversar junto com você sobre esse assunto. Mas eu sei que é uma pauta dele, a pequena empresa, né? Ajudar o pequeno. Então, você acredita que isso está trazendo mais competitividade para o pequeno também em todas as áreas? Muito serviço, mais. Indústria. Muito mais. E aí os contadores vão ter um papel fundamental, e aí a gente vai entrar na questão da educação. De educar o teu cliente. Perfeito. Porque se para o contador já está quebrando cabeça para entender essa reforma, imagina o cliente. Exatamente. Imagina o cara que pensa assim, ó, quando entrar a reforma em vigor, imagina só, 28% do faturamento dele não vai mais passar no caixa dele. Já pensou o que isso pode representar? Por quê? Porque o imposto não entra mais no teu caixa. Hoje, quando o cara vende 1.000 canecas dessa aqui, o imposto já está dentro dele. Eu recebo esse dinheiro dessas 1.000 canecas na minha conta corrente. Se eu quiser pagar o imposto ou não, o problema é meu. Tá. Eu posso parcelar, eu posso atrasar. E aí um cara do outro lado que paga, vai ter que embutir esses impostos todos. Se esse cara aqui nem paga, ele é informal, ele sonega, você pagou o preço cheio da caneca. Com impostos, mas ele não tirou nota. E aí essa diferença ou foi para o bolso dele, ou ele trabalhou para conseguir vender por esse preço, sem eficiência dentro da empresa dele, ele não consegue pagar os impostos, então ele não tira nota. Mas a pressão no preço fez com que ele não ficasse com esse dinheiro. Mas esse dinheiro está entrando no movimento da empresa dele. Agora imagina quando esse imposto for retido na fonte, no banco, no Pix, no cartão, no boleto, tudo automático. E não entra mais na conta dele. Quando ele receber 100, o imposto não entra mais, só vai entrar 80. Isso vai fazer uma diferença enorme. Eu considero a mesma diferença que aconteceu para o pessoal mais experiente com o fim da inflação, em 94. Então você está trazendo que nós estamos vivendo um momento parecido com o momento do fim da inflação de 94? Muito parecido. Porque naquela época, eu tinha um estoque de 10.000 canecas dessa, eu não precisava vender para ganhar dinheiro. Deixa quieto o meu estoque. Hoje vale 10.000. Mês que vem vale 11. No outro mês vale 12. Eu não preciso vender uma caneca e já ganhei 2.000. Aí veio a inflação e zera. Primeiro mês, 10.000. Segundo, 10.000. Terceiro, 10.000. Quarto, 10.000. Não mudou o meu estoque. Eu não ganhei mais um tostão com o estoque parado. Eu tenho que girar essa caneca, senão eu não ganho dinheiro. Porque agora o jogo mudou. É giro, não é mais estoque. Meu pai, que tinha aquelas caixas enormes de pinga 51, que ficava lá parado no estoque. Agora tem que vender. Tem que vender se ele quiser. Muito bom. Então isso vai dar um impacto. E o cara tem que sair na cadeia toda dele falando, cara, ó, agora você tem que tirar o imposto aqui da caneca que você vendia.
porque o preço agora é sem imposto. Aí o cara vai na tinta, ei, fulano da tinta, você vai ter que tirar o imposto do preço da tinta agora, porque o imposto é por fora. Entendeu? Ainda é confuso na minha cabeça como que isso vai ser na prática? Porque é o que eu passo com meus clientes aqui. Perfeito. Eu hoje, né, vamos lá, vendi a construção de um funil, vou te vender a R$10.000. Perfeito. Eu emito uma nota de R$10.000, Perfeito. meu contador vai lá, tira o imposto, Isso, né, e você vai lá e paga o me paga a imposto. guia. Só que eu já exemplo. falei pra você, Ronaldo, a prestação de serviço custa R$10.000, porque eu já precifiquei, né, sabendo que Com tem o imposto dentro. Agora vamos falar, como que vai ser diferente isso? Show, esse teu exemplo vai ser perfeito. Me fala. Ó, então, primeiro, nos 10 mil que você emitiu de nota, você vai ter PIS, COFINS e o ISS-QN. Esses 3 impostos serão extintos. Então não vamos ficar ali no rodapé da nota igual é hoje. Não vai ter mais. Então, o que você vai ter que fazer? Se você tinha sobre R$10.000, vamos fazer uma conta para ficar fácil. 10% que eram esses impostos, nessa nota de 10 mil, né, que você falou, de 10 mil, você vai combinar com o teu cliente 9 mil. Tá, então já falo pro Ronaldo, é um serviço de R$9.000. Meu serviço é R$9.000. O imposto, todos nós vamos pagar igual. Então, eu vou te fazer um boleto de 9 mil mais o imposto. O imposto é quanto? Vamos supor, 28%, que é igual para todo mundo. Então, 9 mil, vou botar 30% para ficar mais fácil a conta, né? 9 mil, 30% dá 2.700, né? Então, você vai fazer um boleto de 11.700 para o teu cliente. O Ronaldo vai ficar mais caro? Depende. Se eu for pessoa jurídica, esse imposto que eu vou pagar aqui, eu pego de volta. E você não tem que pagar mais PIS, COFINS e ISS. E nenhum novo, porque quem paga sou eu que estou comprando. Tá. Então, muda totalmente a lógica. Só que você transfere para minha conta os 9 mil. Você vai me transferir 9 mil. 9 mil, automático. Quando eu pagar o boleto, o sistema já vai mandar para tua conta 9 mil. Chama-se Split Payment. Tá. E quando que esse Split Payment passa a valer? 2026. Em 2026 a gente já começa a ter 1%. essa nova realidade. Aí, a realidade entra com 1%, 2027, praticamente 9%. E aí acaba o PIS e COFINS. Uau. Então, o PIS e COFINS hoje está na faixa, para quem é do presumido, 3,65%, para quem é do lucro real, 9,65%. Então, ele acaba. E aí o cara tem que tirar do preço esse imposto que acabou. Cara, aquilo que a gente já vai falar do mercado de educação, mas isso vai ser uma tendência gigantesca e você já está se antevendo a ela, né? Porque os empresários vão sofrer com essa nova forma de emitir nota, precificar e tudo mais. E aí ele tem que ter hoje já é difícil você falar com o empresário e perguntar quanto é que você ganha na venda dessa caneca. O cara, eu ganho 100%, porque eu comprei a caneca por R$10, estou vendendo por 20%. A gente mais escuta. Não existe lucro de 100%, gente. Eu fiz um trabalho com um cliente esses dias, perguntei para ele, qual é o lucro da tua empresa? 35%. Eu falei, não. Só conheço uma empresa que tem 35% de lucro. Chama-se Microsoft. Empresa bilionária que trabalha com software que é altamente escalável. Tá. E mesmo na indústria de software, ela que tem mais lucro do que as outras. E aí comecei a fazer, vamos lá, vamos fazer as contas. Primeiro produto, 5% de lucro líquido. Aí ele ficou assustado. Falei, não, mas tudo bem. Tem boi de piranha no seu portfólio, tem produtos que tem lucro pequeno. Vamos outro, 25%. Aí falou, você é uma indústria, né? O que te leva a produzir mais esse de 5 do que do 25? Eu não penso nisso. Eu recebo os pedidos e vou construindo e fazendo. Falei, então você tem que pensar. Porque o recurso para fazer o de 25 é o mesmo para fazer o de 5. Só que no 25 você ganha 5 vezes mais. Então, com a reforma tributária, sai o empresário hoje perde muito tempo preocupado com isso. Não, eu tenho que ir lá para o estado do Espírito Santo porque tem um benefício fiscal e eu vou conseguir vender mais barato. Acaba isso. Eu vou para o Espírito Santo porque a logística é melhor, porque o mercado consumidor de lá é bom, porque os clientes que estão ao redor daquele estado é um mercado potencial para a minha empresa. Por isso o cara vai para lá, não porque tem um benefício fiscal lá. A gente viu muito isso em várias cidades, né? Barueri levou muita empresa de tecnologia com esses benefícios, então isso acaba morrendo agora também. Acaba, porque o imposto também ele não incide mais no local da empresa, e sim para onde está sendo enviado. Então, São Paulo vende muito, mas onde é que eu vou pagar o imposto? Não é em São Paulo.
É para quem para quem recebeu. recebeu a mercadoria. Interessante. Então, isso vai mudar completamente tudo que a gente conhece de Brasil, Ronaldo. Tudo. De concentração de Isso, renda. tudo. Tanto é que essa transição do dinheiro para os estados e municípios vai levar 50 anos. Como assim? Explica É, mais. porque foi Explica criado mais. um fundo Tá. de compensação. Porque imagina, de repente se fala assim para São Paulo, ó, todo o imposto que está sendo pago em São Paulo não vai ser mais pago aí, vai ser pago distribuído no Brasil inteiro. Porque é de lá que estão comprando tua mercadoria. A arrecadação de São Paulo ia Uhum. despencar. Sim. Então aí eles fizeram um fundo para compensar essa perda. E aí eles irem se organizando para no final de 50 anos, aí sim, os municípios e os estados receberem o dinheiro das compras que foram feitas. Mas São Paulo tem só a capital mais de 22 milhões de consumidores, que é quem paga o imposto. Então não vai cair assim também. Eles vão continuar tendo a parcela gigantesca. Gigantesca. Porque a população é grande ali nesse sentido. Né? Então, e esse imposto principal é sobre o consumo. Então, cara, é uma mudança radical. Muito legal, é um novo que Brasil. Impacta muitas áreas, né? E aí o cara vai ter que olhar, Bruno, para dentro da empresa dele, para saber qual o nível de eficiência da minha empresa, porque agora sonegação, informalidade não vai fazer diferença mais, porque tá retido na fonte. Aí a gente vem pro Pix, né? Exatamente, vamos lá. Fala do Pix pra gente. Cara, o Pix foi engraçado. Toda vez que eu converso com um cliente novo, eu coloco para ele, olha, é o seguinte, hoje, eu sempre falo, você cresceu igual briga de foice no escuro. Já ouviu falar disso? Imagina, briga de foice no escuro. Conhece foice, né? Sim, conheço. Da morte ali. Então, foi do jeito que deu, cara, porque você é empreendedor. E nem sempre você tem instrução quando começa. Uhum. Só que agora nós estamos numa coisa que você vai ter que decidir. Se você quiser continuar, você vai ter que mudar. Se você quiser crescer mais, você vai ter que mudar. Mas do jeito que tá, você não vai para frente. Você tem vida curta. Então agora, em todos os lugares, a gente está vendo que precisa de profissionalismo no que você está fazendo. Uhum. Porque agora você não é mais pequenininho, mas você também não é gigante. Então você tem que se organizar a tua empresa, porque a tua empresa tem que ser viável apesar dos impostos. Se ela só é viável... O cara fala, não, Ronaldo, não sei se você já ouviu isso aqui. Ronaldo, mas se eu for pagar todos os impostos que tem no Brasil, eu quebro. Impossível. É impossível. No Brasil, se você for pagar todos os impostos, além de idiota, você quebra. Eu ouvia isso falar o tempo todo. Tá. Então por que as grandes empresas pagam 100%? Vê se o McDonald's sonega. Uhum. Vê se as grandes redes de varejo sonegam. Você quer, né? Se você quer nota ou não quer, não quer nem saber. Nem pergunta. Tá lá. Saiu a nota. Então, as empresas têm que acordar com isso. Por quê? Porque aí entra o Pix. Parece novidade para as pessoas, mas para quem convive, para os clientes que eu atendo, para as pessoas que eu converso, é a primeira coisa que eu falo. Você sabia que toda a movimentação bancária da pessoa física e da jurídica já é monitorada pela Receita há mais de 10 anos? Aí volta no Arpia que você falou que já monitorava isso. Lá em 2006, ela implantou esse sistema de inteligência artificial com uma capacidade absurda de processamento. Com esse supercomputador fica num bunker, lá em Brasília, num buraco. Um computador, só tem 3 no mundo, se eu não me engano. Uau! É um negócio, assim, absurdo. Uma capacidade absurda de processamento. E com um sistema inteligente. Tanto é que, se a gente olha um relatório da Receita Federal anual, ele mostra quais são as políticas de fiscalização que eles vão fazer e quanto que eles estão ganhando de dinheiro com as multas. E ela é crescente. Uhum. Sinal dessa tecnologia. Então, hoje o cara não precisa de um fiscal. Ele vai lá, ele recebe um comunicado da Receita. Eu tive cliente que recebeu. Da prefeitura de uma cidade. Fala assim, olha, seu fulano, você movimentou no Pix tanto, no cartão de crédito tanto, e você só tirou nota de tanto. Eu vou te dar uma chance. Retifica os últimos 5 anos, que eu não vou te multar por sonegação. Você vai pagar só a multa formal de atualização. E o cara teve que... Já foi retificar 5 anos para trás, era um cliente novo, 5 anos para trás, mais de 120 mil reais que ele teve que parcelar, né? Porque o cara não guardou. E esse é o problema do empreendedor quando ele faz essas coisas. Ele não guarda o dinheiro. Ele dá desconto no preço. Quando ele leva uma lapada, quebra a empresa, muitas vezes. Sim. Quantas eu já vi quebrar por causa de uma fiscalização? Sim. Porque o cara não guardou um tostão.
E a Receita tem um ponto interessante que eles fazem nesse sentido. Interessante ou malandragem, vamos dizer assim, não sei qual que é. Me corrija se eu estiver errado, Claro. tá, Ronaldo? Eles têm 5 anos para te acionar, né? Depois de 5 anos, meio que caduca, né? No Isso Brasil, aí, isso aí. ele não pode te adicionar de um imposto que você Sim, deve isso por aí. mais de 5 anos. Mas é comum eles deixarem chegar no 5º ano, né? Tá caducando. E aí ele te chama e aciona em tudo, né? Isso mesmo. E agora, com essa mudança do Pix, você acha que isso vai acontecer? Porque, por um acaso, cara, eu estava falando com um cliente meu dias antes, e ele é do mercado financeiro, e eu tinha feito exatamente essa pergunta pra ele. Porque assim, a gente acaba bagunçando muitas contas ali, né? Movimenta da pessoa física com a pessoa jurídica, manda de uma para outra, e não se liga muito nesse sentido. E eu falei, você acha que vai dar problema, né? Como ele já estava acostumado ganhando do sistema bancário. Eu falei, Bruno, não, porque a gente não fica... Provavelmente eles não monitoram essas movimentações de quando são baixas, assim, né? Uma empresa está faturando menos de 100 mil por mês. Eles não vão ficar olhando para isso nesse Milhões nível. de contribuintes, né? Isso, um volume altíssimo de contribuintes, milhões de contribuintes. Como você acha que isso vai ficar com o A Pix? questão é a seguinte, né? O Brasil tem batido recorde de arrecadação e, ao mesmo tempo, recorde de déficit. Tá. Ou seja, gasta como se não tivesse amanhã. Então, um buraco, um rombo cada vez maior. Com um rombo maior, cresce a pressão em cima do Haddad, para ele arrumar dinheiro. Como é que eu arrumo dinheiro? Ou eu aumento imposto, às vezes eu não consigo aumentar, porque a sociedade já não permite mais aumentar imposto, ou eu arrocho o contribuinte. Então, o que acontece? Eu tenho todo esse aparato tecnológico. Eu vou baixando a régua. Foi o que aconteceu. Com essa nova mudança do Pix, antes os grandes bancos tinham que informar para a Receita. Agora não. Mercado Pago, Stone, Cielo, Inter, todas essas instituições de pagamentos vão passar também a declarar para a Receita essas informações. E hoje a gente sabe que o mercado de bancos fintechs aumentou absurdamente. Então, além dos bancos que já eram informados, agora também esses outros bancos. Mas, com isso, há necessidade das empresas começarem a se organizar. Mas também não é assim, eu tenho dinheiro aqui, transferi para uma conta, transferi para outra, deu 5 mil. Não. Porque esse dinheiro é a origem do dinheiro. Que é teu, ele já sabe que é teu, você está só girando ali. Então, tem vários critérios para o cara poder ser selecionado e ser fiscalizado. Tá. Mas e essa movimentação, né? Da minha PJ para minha pessoa física? Porque às vezes... Não tem problema. Às vezes eu mando da minha PJ para minha pessoa física para pagar alguma conta da minha conta, e aí da minha conta eu já pago uma conta da empresa, não tem problema, assim. Claro, você vai cada vez mais se organizar, mas contabilizando direitinho, não tem problema. Porque eu tenho a empresa que é minha. A minha empresa deu lucro. Eu posso pegar o dinheiro da empresa e pagar alguma coisa. Isso, daí você faz, só que daí tem que dar esse lançamento como contabilizado, como uma distribuição de lucro, distribuição de lucro, tudo bonitinho. Mas tem que ter contabilidade. Sim. Só que hoje, vou contar uma coisa bem baixinha, né? Eu acredito das pequenas empresas, a maioria não tem contabilidade. A maioria, o contador faz o imposto e a folha. Mas para fazer contabilidade, ele tem que contabilizar cada Pix que entrou, cada Pix que saiu, cada taxa de cartão de crédito, cada taxa de boleto, todos os pagamentos, todos os recebimentos, os móveis que comprou, a depreciação, os juros do cartão de crédito. Isso é contabilidade. Pede um balancete, você que está nos ouvindo, pede um balancete para o teu contador. Se não sair, você não tem contabilidade. Você acha que tem, mas não tem. Muito bom. Vou fazer esse teste com o meu contador. Vou fazer esse teste. Vamos me dar um balancete aí do último mês, ou mesmo que seja de 2 meses atrás, para ver se tem. E muitos assim, quando tem, mas está atrasado 2, 3 anos sem fazer. E aí, aquilo que a gente estava falando da competitividade, né? Então, se o cara não faz contabilidade, só emite nota e gera guia, é claro que ele vai cobrar um honorário de R$200. O cara que tem que fazer contabilidade, pagar R$12 mil de custo de um único contador, é claro que ele vai ter que cobrar mais para cobrir todo esse custo. E aí a gente volta àquele problema da informalidade que o brasileiro quer ter, de sempre pagar mais barato no serviço, né? E achar que vai ter um serviço de qualidade. Não vai, tem. Né? Aí, quando às vezes a gente pega alguma coisa e fala, cara, quanto é que você está pagando de contabilidade? Estou pagando R$500. Você está pagando caríssimo. Não, mas só 500, né? Mas aqui, ó, você está pagando 20 mil de imposto, podia pagar 5. Então você está pagando caríssimo de contabilidade. E não é malabarismo, é tudo legal. Mas a tua empresa
hoje precisa de algo mais sofisticado do que você tinha quando você começou lá atrás. Então, Ronaldo, quero falar com você agora sobre uma coisa que eu defendo muito é que todo empresário ele deveria ter um braço educacional dentro do seu negócio. E um braço educacional no sentido de que ele forma a própria equipe, né? Então vem para mim desse conceito lá de trás das universidades corporativas. Só que além disso, né, é um conceito que além de você usar para treinar a sua equipe, você também vende para o mercado isso. Perfeito. Então, quem tem isso bem estruturado dentro do seu negócio, ainda tem uma nova geração de renda. Eu estou aqui com um livro do Ronaldo, que é O Poder Oculto da Contabilidade. Tá? Um livro que eu já tenho aqui em minha cópia, fantástico. E como foi para você nesse sentido, Ronaldo? Tudo começou no braço educacional, acho que a partir desse livro, né? Desse livro, foi o meu primeiro livro. Me contem um pouquinho como que é esse braço educacional hoje dentro da Brasil Price, quais conteúdos que você tem, quais treinamentos que você tem online, Perfeito. como que isso mudou o teu negócio. Perfeito. A gente começou a perceber que o empresário ele não sabia o que era contabilidade, ele achava que sabia o que era contabilidade. E contabilidade sempre foi um tema muito chato, né? A maioria da gente conversa com os caras e fala, não, cara, eu não entendo nada que o meu contador fala. Às vezes, quando chega para negociação, ele chama o contador para tirar a dúvida, não, pode ir, agora eu vou tratar de negócio. O contador é a natureza do negócio, a contabilidade é a ciência do patrimônio e da riqueza, e da prosperidade. Então, eu preciso apresentar essa contabilidade para o empresário, para o estudante, porque ele não sabe o que é contabilidade. No Brasil nós vemos nessa bolha hiperburocrática que aprisiona o contador e deixa o empresário órfão. E aí falou, não, então preciso fazer alguma coisa. Fiz o livro como já um modo de partida. E aí comecei a vender esse livro para empresários e muitos contadores que se identificavam com o que eu estou falando aqui. Falou, cara, é isso mesmo. Eu vou fazer isso, já faço isso, vou melhorar ainda. Muitos insights eu tirei do livro. E aí começou essa minha veia educacional, mais formal. Porque na parte empresarial da minha empresa, 99% dos meus colaboradores entraram na minha empresa sem saber nada. De outras áreas, às vezes, totalmente diferente. O cara era vendedor, o cara era ajudante de alguma coisa, era estagiário, era trainee, mas não sabia absolutamente nada. E aprendeu, a gente foi estruturando, foi fazendo processos e tal, e a pessoa foi aprendendo lá dentro. E a gente viu que também o empresário precisa isso. Você vê aqui, cara, exemplos do G4. Uhum. Uma empresa que fatura 300 milhões por ano. Com o quê? Educação. Exatamente. Outra, a Conquer, que é aqui de Curitiba, né? Fatura mais de 100 milhões com educação. E cada vez mais a educação ela tem um papel fundamental na mentalidade do empresário, na mentalidade das pessoas. E você tem que considerar. Porque, às vezes, por exemplo, na área de contabilidade, a gente pega muito empresário despreparado para ser gestor. Ele é um técnico. O cara é ótimo mecânico, montou uma oficina. Ele não tem nada de administração, de contabilidade, de tributos, nada. E às vezes ele quebra o negócio dele, porque ele só sabe arrumar carro. Mas para ser empreendedor não basta isso. Muito bom. E você enxergou nessa deficiência. Isso é muito legal, né? Às vezes as pessoas acham que empreender é criar uma coisa inovadora, quando na verdade empreender é resolver um problema. E se no Brasil a gente tem um problema gigantesco de educação, é um mercado gigantesco para você atuar, educando as pessoas em todas as áreas que você possa imaginar, né? Então, no teu caso aqui, começando nessa questão com o profissional, né, com o empresário, que precisa aprender mais sobre contabilidade, o estudante, e o livro. Aqui, entendendo de marketing digital, a gente fala que ele serve como um funil de aquisição. Sim. Ele faz parte dos teus funis de marketing, poderia ser um funil de aquisição. Eu vejo isso na prática hoje em dia. Isso que eu ia te perguntar, você recebe muitos clientes no teu escritório por causa do livro? Muito. Não só cliente, mas, por exemplo, quando se trata dos serviços de educação e dos produtos digitais, quando eu vou ver quem comprou meu curso, quem comprou meu livro. Muito bom. Aí eu vou lá no fulano de tal, que eu sempre boto aqui o contato, né? Fulano de tal, comprador do livro. Aí quando o cara entra aqui no funil, que compra o outro produto, eu falei, olha... A origem dele foi o livro. Porque é aquela coisa, né? Você tem que... A pessoa no marketing hoje, ela tem que conhecer você para comprar você. Já chegou gente e falou para mim assim, Ronaldo, o que é que tu tem aí? Tudo que você tiver eu quero comprar. Falei, eu tenho um livro, eu quero um livro. Eu tenho uma mentoria, eu quero a mentoria. Eu quero uma formação, eu quero. Cara, é incrível isso, né? A pessoa, ela compra a tua referência, a tua credibilidade, e aí o que você tiver de esteira de produto ali, ela já te conhece, já sabe a tua reputação, ela vai comprar.
Muito bom. Isso a gente chama de LTV, no Lifetime Value, né? Lifetime Value. Que, cara, como é que você calcula isso? Do que o cliente está deixando de negócio, de dinheiro dentro do seu negócio, né? Isso é muito, muito legal mesmo. E, Ronaldo, deixa eu te perguntar o seguinte, né? Hoje, então, você tem o livro, quais outros programas você tem? E o outro ponto é que, assim, eu gosto de usar muito o exemplo do Seu Elias. Não sei se você conhece o barbeiro Seu Elias. Que tinha rede de barbearias, e ele conta que ele estava com as barbearias crescendo e crescendo em formato de rede, já tinha ali suas 6 barbearias, mas ele ainda andava num carro simples, morava numa casa simples, porque tudo estava sendo reinvestido no negócio. Por mais que as barbearias fossem lindas, Sim. Elas sugavam muito caixa. Porra, imagina. E aí ele entra nesse mercado educacional, criando seu primeiro o Elias é produto. aquele que puxa assim? Não é esse não, é outro. É antes dele. É antes dele ainda, muito antes. Esse é o Juarez, né? Juarez, verdade. Isso. E aí ele vem no mercado e ele tem um susto pelo seguinte: nos anos todos de barbearia, ele nunca tinha tirado lucro, ainda assim, significativo da operação. E quando ele faz um primeiro lançamento dele, ele entra um valor que ele não esperava em caixa e não entra na operação, vai 100% para a distribuição de lucro deles. Que coisa impressionante. Então isso foi muito legal para ele ter essa visão para o braço educacional. Para você foi parecido? Assim, tipo, hoje o que vem do braço educacional muito parecido, entra no caixa da empresa ou fica mais para o teu Não, fica para mim. É isso que é interessante. E, cara, isso é fantástico o teu exemplo, porque é muito isso. O cara fatura na empresa às vezes 1 milhão, mas desse 1 milhão ele tem 8% de lucro. 5% de lucro. Supermercado, 3,5% de lucro. Quando o cara vende um produto educacional, vamos supor, gasto lá 50 mil de marketing digital. Aí o cara tira 200 mil. 4 vezes o investimento. Que trade doido é esse? Que negócio você que tá vendo mais negócio que negócio? Eu sou contador, falei, como que... Peraí, então o custo é só 50 e eu tenho faturamento de 200. Então, esse mercado educacional e o mercado de produtos digitais, ele te traz isso. E é aquilo que você falou. Eu paguei os 50 mil de custo, 150 mil para o meu bolso, para eu aplicar para fazer outras coisas. Por isso que a gente vê hoje tanta gente milionário com produtos digitais, porque a métrica é totalmente diferente. O cara, você gastou 50 mil de Facebook, 100 mil de marketing envolvendo todos os profissionais. Cara, muito dinheiro, mas deu 1 milhão. 1 milhão de retorno. De faturamento, de resultado. Tirou 100, 900 mil de lucro. É um CAC absurdo, assim, é uma margem de lucro que não existe em negócios tradicionais. Exatamente. E que você tem esse poder de escalar. Você consegue fazer ali uma coisa que escala. Então, eu lancei, falando dos meus produtos, a primeira coisa foi o livro. Depois eu lancei uma masterclass, que era dando um panorama geral da reforma tributária, 55 minutos. Depois, agora, recente, fiz o lançamento... Aí tá, no meio, em 2023 ainda, lancei a comunidade da reforma tributária. E aí, quando foi aprovado, lancei a formação da reforma tributária, onde eu estou formando, e muita gente veio lá da Masterclass, veio do livro, foi para a Masterclass, foi para a comunidade e depois foi para a formação. Muito bom. E agora estamos programando para depois fazer uma outra turma da formação, já de uma forma ainda mais robusta, né, para poder fazer uma segunda leva de coisa. E o que é bom, sabe... Quando a gente tem verdade do que a gente faz, quando a gente tem... porque assim, hoje na internet muita gente fala muita coisa, né? O cara fala uma coisa, daqui a pouco você fala outro, falando outra coisa totalmente diferente. Então, quando você tem credibilidade, verdade no que você entrega e sabe o impacto que aquilo causa, cara, imagina, eu tô chegando em Manaus, tem aluno em Manaus, tem aluno no Piauí. Imagina, um escritóriozinho de contabilidade lá do Piauí, tem a oportunidade de estar com quem acompanhou a criação da reforma tributária desde lá do início. E eu estou ajudando esse cara a ganhar dinheiro com a reforma tributária. E assim, eu lancei um desafio essa semana para eles. Vocês vão fazer agora o primeiro faturamento de planejamento tributário com o teu cliente para ganhar até 20% do que o cara economizar. Muito bom. Cara, e eles já estão fazendo, no final do mês, nós vamos ter pelo menos uns 3 ou 4 ou 5 alunos já falando, Ronaldo... Era uma coisa que não existia para eles. Ele tinha só honorário de contabilidade. E é muito gostoso, né? Quando a gente vê o aluno também crescendo, recebendo mais reconhecimento, recebendo mais dinheiro também no bolso dele. Cara, isso é muito legal. Com certeza. E a cabeça do cara explode. Porque, imagina, são 33 anos de experiência que eu trago ao longo desse tempo com repertório. E aí eu levo isso para um cara que está lá no interior do Piauí, no interior do Tocantins. Que não tinha como ter esse repertório porque a vivência dele foi ali na cidadezinha dele, com os clientes dele pequenininho.
Muito bom. Mas isso faz uma transformação pro cliente dele, inclusive. É Fantástico. exponencial, cara, o alcance. Porque, olha só, eu atendo, vamos supor, 50 alunos. Quantos clientes tem 50 alunos? Pelo menos ali, cara, 20, para não ter muito. Não, mas muito pouco, 20. É. Um pequeno escritório tem pelo menos uns 100 clientes, no mínimo. 50 vezes 100, eu tô falando de 5 mil empresas impactadas por um trabalho que eu estou fazendo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é assim que a gente começa a mudar o Brasil, né? É a gente assim. fala tanto de ter um país melhor para a gente viver, e acho que nada melhor do que o empreendedorismo, do que o conhecimento, né? A educação nesse sentido. E aí entra o que você falou, a educação desses 5 mil empresários que precisam melhorar a gestão do negócio deles para que eles não quebrem com a reforma tributária. Então o impacto social, cara, é muito grande. Muito bom. E às vezes a pessoa tá... isso que eu falo, né? Quando a gente vai vir para o ambiente digital, a pior coisa que você pode querer é vir pensando só no impacto inicial de quando vai entrar no teu bolso. Quando o impacto social... E quanto mais impacto social você tem, mais impacto financeiro você também tem depois no final, né? É consequência. Né? É uma cadeia que sempre se retroalimenta. Isso aí, é consequência. E aquela coisa, o cara tem que ser verdadeiro, né? Aquele cara, pô, um 71, só papo, comprei um trem que depois não vai dar certo. Muito bom. Ronaldo, teu primeiro lançamento deu certo? Cara, graças a Deus, nós fizemos o tal do 6 em 7, né? Muito bom. Fizemos o 6 em 7, assim, do primeiro, porque primeiro a gente fez só ali aquelas lançamentos de entrada, né? Bem pequeno, a Masterclass, um ticket bem baixinho, e aí fizemos o lançamento maior agora. Maior agora, e graças a Deus deu muito certo, e esse está sendo, né, o piloto para um lançamento ainda maior. Perfeito. Ainda é do ano de 2025, que é o último ano que os caras têm antes de preparar para a reforma. Muito bom. E, assim, eu queria só trazer esse conceito, né, que às vezes o empresário, ele desiste antes da hora, né, e você foi uma pessoa que sempre persistiu muito, cara. E assim, cara, eu comecei isso em julho do ano passado, essa questão da Masterclass a vender, mas eu fiz a Masterclass em outubro de 2023, que eu gravei a Masterclass. Olha só. Então, ó, uma jornada de 1 ano para chegar no primeiro 6 em 7. Foi 1 ano gastando, 1 ano colocando dinheiro, né? E às vezes o cara ia entrando ali, e esse cara que entrou lá em outubro de 2023 foi quem comprou a minha formação hoje. Que o cara foi conhecendo tudo que eu faço, acompanhando meus conteúdos. É incrível, cara. Todo mundo que eu falo, assim, aí, você já me conhecia? Já te acompanho, ó. Cara, é mesmo. Que legal. Ronaldo, pra gente encerrar aqui, vamos ter que fazer outro papo desse, foi muito bom. Cara. Deixa um recado para quem está começando a empreender ou quem está com as suas dificuldades no empreendedorismo e já fala onde o pessoal te encontra aí nas redes sociais. Perfeito. Vou falar logo onde me encontro, porque depois eu esqueço. Ronaldo Dias Oliveira, né, no Instagram, @Ronaldo Dias Oliveira, tudo junto. Você vai me encontrar lá e acompanhar os conteúdos. Para quem está começando, eu sempre falo, cara, na minha empresa eu abri poucas empresas. A maioria das empresas que eu trabalho vem já de outros contadores, porque elas estão num momento diferente. Não é que o cara seja ruim, porque a empresa precisa de um repertório diferente e a minha estrutura é para essa empresa. Então, eu venho. Mas para quando o cara chega para abrir uma empresa, eu falo muito, cara, primeiro você tem que planejar, e o brasileiro é muito de fazer. Planeja. Faça o plano de negócio. Hoje tem startup aqui em Curitiba que você faz um plano de negócio em 30 minutos. Então planeja, cara, só enfia o pé e bota o pé nas 2 balsas. Quando você sentir que essa balsa está indo melhor, você tira o pé da outra. Não se joga. E a última, não corra risco. Mas como assim, né, Ronaldo? Como? Empreender sem correr risco? Assuma risco. Muito bom. E há uma diferença isso aí. Quem corre risco fala assim, não, eu vou lá na frente, eu vejo o que dá. Quem corre risco, não. Se eu for por aqui, vai dar isso. Se eu pisar ali, vai dar aquilo. Se eu pisar ali, vai dar aquilo. Então eu vou por aqui. Você planeja, é um risco calculado. E empreender tem que ser isso. Você tem que assumir risco. O cara sabe, não, se eu negar, dá um problema tal. Mas se eu posso aqui, mas a decisão é do cara, mas ele sabe. Não é aquela coisa, não. Lá na frente eu vejo o que dá. Cara, a chance de você se dar mal é muito grande. E você botar, às vezes, um investimento de uma vida inteira, todo o FGTS que você juntou, a rescisão daquela empresa e jogar de qualquer jeito no negócio, é um risco muito grande. Ser empreendedor é um risco muito grande. Você vai trabalhar muito mais, você vai ter muito mais dor de cabeça e o teu dinheiro você pode perder ele do dia para a noite. Então, planeja muito bem antes de botar os 2 pés, onde botar todos os ovos na mesma cesta. Mas ninguém cresce se não arriscar.
Muito bom. Então é isso. Tomem risco, não corram risco. Ronaldo, mais uma vez, cara, obrigado por estar comigo nesse primeiro episódio. Cara, prazer. Tenho muito carinho por você, por toda a tua trajetória. Foi um amigo aí que a vida me trouxe, te agradeço muito. Amém, cara. E obrigado você que ficou conosco aí até agora.